hora e tem a participação do Eduardo Costa, Júnior Moreira, da economista Rita Mundim, nossa colunista aqui no Jornal da Itatiaia. E você, ouvinte, também pode participar dando a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 999967074. Mande uma mensagem de texto com o nome, bairro e a cidade que você mora. Eduardo Costa, a partir de hoje o comércio de rua e shoppings de BH passam a funcionar de segunda a sexta. E a semana começa com impasse sobre a reabertura de bares e restaurantes na capital. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa semana. Esse é o lado bom, né, Aline? O lado de que as coisas começam a voltar, ainda que seja dentro do chamado novo normal. Agora, esse impasse entre bares, restaurantes e prefeitura é daquelas coisinhas que chateiam a gente, sabe? Eu não acredito que 150 dias, que 5 meses depois, essa gente não se entenda para não bagunçar a cabeça daquele que é o principal ator na história, que é o usuário, que é o consumidor, que é o cliente de bares e restaurantes. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de entender por que Prefeitura e a Brasel chegaram a esse ponto, sabe? E não quero aqui culpar um lado ou outro, mas me pergunto com muita frequência por que tem que ser assim. Outra coisa que bate na minha cabeça é que a prefeitura deverá entrar com recurso hoje, como fez da outra vez, porque foi o mesmo juiz que da outra vez deu ganho de causa à Brasel. Naquela ocasião, o presidente do Tribunal de Justiça disse não. Agora, se a prefeitura entrar com o recurso, me imagino que a justiça só terá uma saída: concordar com ela e fechar de novo. Não é possível que tenha mudado de ideia. E se a prefeitura não entrar com o recurso e os bares funcionarem meio que na marra, do ponto de vista da prefeitura, com base na nota que ela soltou no fim de semana, dizendo que não pode, eu vou entender que o prefeito aproveitou nessa segunda chance, nesse segundo pedido, a hipótese de deixar os bares funcionários. Ele fica bem com aqueles que não querem o bar funcionando, dizendo, não foi eu, foi a justiça. E fica melhor ainda com aqueles que queriam a volta dos bares, porque os bares voltarão. Vai ser um dia complicado esse, do ponto de vista de bares e restaurantes. No mais, vamos tocar a cidade com juízo, com máscara e com distanciamento. Rita Mundim, como é que você vê esse impasse aí sobre a reabertura dos bares e restaurantes? Acho que o Eduardo Costa já disse tudo, é lamentável, né? A gente gostaria que fosse diferente, que o diálogo prevalecesse, que a busca da segurança para a reabertura também prevalecesse. Isso é uma coisa que não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo inteiro. E aqui é tudo mais difícil, porque o diálogo com a prefeitura, ou entre a Brasel e a prefeitura, tem sido quase, quer dizer, não tem havido diálogo. Esse é que é o ponto. Aí ele vai para a judicialização. Então é uma coisa muito triste. E eu acho que a gente poderia chegar no meio termo, né? Uma reabertura com base no diálogo, na busca dos protocolos, respeitando os protocolos, e a coisa seria bem mais fácil para todo mundo, sem tanta dor. Já é tempo demais de fechamento. O mundo inteiro está voltando à normalidade, mas em Belo Horizonte é tudo mais difícil. Ô Júnior, o Robson do bairro Lindéia está falando aqui, será mesmo que está na hora de abrir? Ainda tem muitos infectados aqui em Belo Horizonte. Eu acho que sim, viu, Aline? Bom dia para Rita, para Eduardo, para você novamente, para os ouvintes do Conversa de Redação. Tá na hora, né? Tá na hora de dar passos, né? Mesmo que seja passos lentos, passos pequenos, mas passos, né? Eu não vou focar nessa história da briga judicial entre a Brasel e a prefeitura, não. É uma briga que acaba complicando ainda mais a vida do dono do bar, que já está tão sofrido, que já está tão complicado para ele. Eu vou tentar focar na alegria de saber que a cidade, a partir das 11 horas da manhã, estará aberta, que nós aumentamos um pouquinho os dias de abertura da cidade. Tomara que para os comerciantes isso seja proveitoso, para os bares e restaurantes que vão abrir na hora do almoço, eles consigam vender, que as pessoas que saírem de casa, que tomem cuidado, que usem máscara, né? Tente manter o distanciamento social, que os comerciantes consigam manter o protocolo, né? Sempre higienizar as mesas na troca de clientes.
Enfim, a expectativa que eu tenho é uma expectativa boa. Tomara que tudo dê certo para que daqui a 15 dias, quem sabe, nós darmos mais um passo nessa reabertura da cidade. É a torcida que eu tenho, mas repito, como eu disse a semana passada, depende muito mais de nós como população do que das autoridades hoje, né? Nós, como população, precisamos ter um pouquinho mais de cuidado, usar máscara, manter o distanciamento social, enfim, cuidar de cada um para que isso consiga, a gente consiga, né, dar novos passos a partir da semana que vem. Ô Rita Mundim, com a retomada aos poucos do movimento na capital mineira, alguns hotéis tentam recuperar o tempo perdido, já outros só reabrem no ano que vem. Pois é, né? É consequência desse fechamento prolongado e principalmente, né, do fechamento de bares e restaurantes. A gente é uma cidade conhecida pela nossa gastronomia e pelos bares, né? A gente tem aqui eventos como Comida de Boteco, que nasceu em Belo Horizonte e virou um evento nacional, e há uma tradição, né, do mineiro, não tem mar, vai pro bar. Então eu acho que os hotéis sofreram também de forma acentuada com essa paralisação da nossa gastronomia. Eduardo Costa, com a retomada, né, do movimento na capital, será que os hotéis vão conseguir? Os hotéis sofrem, Aline, historicamente, pelo fato de não termos uma política consistente de turismo, de negócios dessa cidade. Você sabe, Pampulha funcionando para a Ponte Aérea Rio-São Paulo, e as entidades, né? Federação do Comércio, Federação das Indústrias, Prefeitura, todo mundo junto, atraindo congressos de médicos, de engenheiros, de jornalistas, conjugando o agradável clima da cidade para eventos com as cidades históricas, com a religiosidade, com a gastronomia, com tudo que Minas Gerais pode ofertar. Nós temos o Centro de Exposições aqui da Augusto de Lima fechado, aquele da Gameleira subutilizado, o Centro Municipal de Turismo nunca foi construído da Cristiano Machado, então nós carecemos disso. Aí fizeram os hotéis atabalhoadamente para a Copa e o resultado é que depois eles ficaram ociosos, então o prejuízo já estava grande. Veio a pandemia, amiga, agora não é a pergunta dos que não abriram, os que só vão abrir que vem, os que não vão abrir mais, entendeu? E não serão poucos. Para você ter uma ideia da gravidade da situação, o Paulo Solmuth, que é o presidente da Abrazel, ele não entra em detalhes e a gente deve respeitar, mas ele está dizendo que quatro proprietários de bares e restaurantes, 4 pessoas do relacionamento dele, da diretoria da Abrazel, não quer dizer que só sejam os 4, se mataram durante esse período. O negócio é muito sério. Mas para não dizer que não falei de flores, o secretário de Saúde do Estado, nesse fim de semana, confirmou em Itatiaia que o governo de Minas está conversando com 4 laboratórios para possíveis parcerias da produção de vacinas. 4 laboratórios. E esta é uma boa notícia, dona Lene Neves. Ô Júnior, o setor hoteleiro penou, né, nessa pandemia aí. O setor hoteleiro de Belo Horizonte, ele já vem sofrendo há algum tempo, né? Antes mesmo da pandemia, nós noticiávamos aqui o fechamento daquele hotel ali na Afonso Pena com Bahia, né? É um setor, como o Eduardo disse, que eles aproveitaram ali toda a questão da Copa e construíram, né, novas vagas, e a situação se complicou muito porque não tem gente para ocupar, para dar ocupação nos hotéis aqui na capital mineira, né? Os hotéis aqui geralmente eram ocupados durante eventos. Um dia eu conversando com o presidente dos hotéis, ele me disse que a melhor data dos hotéis aqui em Belo Horizonte é quando acontece ali na Gameleira a Exposição Nacional do Cavalo Mangalaga Machador, que são 15 dias de pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que vêm para cá, e os hotéis ficam ocupados com quase superlotação durante os 15 dias, né? Então, ou seja, tirando esses grandes eventos, né? Um evento ali da área de panificação, um outro evento da área de alimento, uma feira de bebê, uma feira de malha, tirando isso, aqui em Belo Horizonte o movimento é muito pouco de turismo, né? A não ser quando você tem pessoas que vêm para Belo Horizonte, aproveita aqui para conhecer os botecos, conhecer as obras ali na Pampulha e acabam depois indo para Ouro Preto, um dia lá dorme aqui, um dia para o Iotim, dorme aqui, né? Serra do Cipó, depois volta para dormir aqui. Então, não tem gente, né? Infelizmente a gente precisa aceitar isso, né? Belo Horizonte não é uma cidade turística como é o Rio de Janeiro, como é
as capitais do Nordeste, ou como são as capitais do Nordeste, né? É uma pena, né? Mais um setor que vai sofrer e vai sofrer muito. Se já estava sofrendo, imagina agora com todo mundo sem dinheiro, sem conseguir viajar, sem conseguir comprar a passagem e ficar no hotel, né? Vai ser um período muito complicado, mas tomara que de uma forma ou de outra eles consigam se reerguer, né? O Eduardo, e o presidente Bolsonaro volta a ameaçar jornalista e diz que estava com vontade de encher a boca dele de porrada, após ser questionado sobre cheques de Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Aline, eu acho que o poder, assim como a fama e a herança, eles não te obrigam ao poder, a menos que você nasça filho da rainha da Inglaterra. Se não for assim, herança, por exemplo, eu vejo muito político que fala assim, a herança maldita que eu peguei nesse município, nesse estado. Você só tem herança quando você se habilita. Você entra no processo e diz, eu quero herança. Da mesma forma, quando a Rita Mundim, que é uma economista, que pode trabalhar lá no seu cantinho, no seu gabinete, no seu escritório, quando ela resolve estar no rádio, na televisão, fazendo palestra, e isso acontece com o Júnior, comigo, nós estamos sujeitos à tal da fama. Da mesma forma que quem concorre a um cargo de prefeito está sujeito ao tal do poder. E aí não pode reclamar do incômodo. Eu não posso, depois de estar trabalhando 35, 40 anos no rádio, 10 na televisão, reclamar porque eu vou ao restaurante e o cidadão chega humildemente e fala, ô Eduardo Costa, tira uma foto comigo. Eu não posso ser mal educado com o cara. Por mais inconveniente que o momento seja. E eu converso isso muito com minhas filhas e com a minha mulher. Eu pedi para ser famoso, eu ir para o rádio e para a televisão. Então o sujeito que assume a presidência da República, ele tem que estar preparado para 24 horas por dia receber pressão de gente agradável, de gente chata, de gente interesseira, de político safado, de tudo quanto é tipo. E a coisa mais comum no mundo é um presidente da República ouvir uma pergunta de um repórter. Até porque o repórter não quer saber porque ele quer saber. Ele quer saber porque tem muita gente querendo saber e ele é o veículo de transmissão. Então, sabe, eu dei essa volta para dizer, estava tão bom o presidente do jeito que estava. Ô presidente, que dó, que pena, que absurdo e que crime, porque esse tipo de ameaça é crime. Ô Rita, o Enésio Belotti de Ibirité mandou um WhatsApp aqui pra gente dizendo o seguinte: a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. É inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado. Pois é, esse que é o problema. Tem hora que o presidente esquece que ele é presidente. E ele é o presidente da República. Então ele não pode ter esse tipo de destempero enquanto ele estiver no cargo. Então é lamentável, mais uma vez, a atitude dele, a forma dele agir. Uma coisa é ele ser uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. Júnior Moreira? Pois é, Aline, o problema é que a fala do presidente tem uma técnica e tem método, como diz nosso colega Andreasa, lá do Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Quando a gente começa aqui a falar da fala dele e não, né, da essência do problema, ele conseguiu atingir o objetivo. Por isso que eu preciso dar uma volta, Aline, e não falar da fala do presidente, que é, como o Eduardo diz, criminosa. Enfim, ameaçou um jornalista de bater nele. O presidente da República ameaçou um cara que está lá trabalhando, fazendo o trabalho dele, que é sim de fazer perguntas incômodas, ameaçou essa pessoa de agressão. Eu preciso falar da pergunta do repórter, que é, né? Explique, por favor, a reportagem da revista Cruzoé que aponta os depósitos do Queiroz na conta da primeira-dama. Mais alguns depósitos. Então a pergunta incomoda. Será por que essa pergunta incomoda? Eu tenho alguns palpites. Por que ela incomoda tanto? Será que ela é a ferida mesmo? Que está aberta? Precisa ser respondida? Mais uma vez concordo com o Eduardo, no momento que ele fala que, olha, o repórter não está perguntando para ele, não. O repórter é apenas um veículo, ele está perguntando porque a sociedade merece saber, né? Por que desses depósitos, nessas transações malucas de um lado para o outro, envolvendo o presidente da República. Eu ainda fico com a pergunta do repórter. E se tiver oportunidade, e aconselho, quem sou eu para aconselhar os colegas, né? Mas aconselho, se na quarta-feira, quando ele estiver aqui no Vale do Aço, faça a pergunta novamente para ele.
Presidente, o senhor quer explicar essa questão envolvendo os 89 mil colocados na conta da primeira-dama? Tem alguma coisa a ver com o senhor? O que tem a ver essa história? Né? Se algum repórter que estiver no Ar do Aço e puder nos representar, essa pergunta deve ser feita mais vezes, até que um dia ele pare e pense e explique por que aconteceu. Agora, da fala dele, xingando o repórter, ameaçando, eu não quero falar não, porque isso é método pra gente esquecer o cerne da questão. Ô Eduardo, a polícia do Rio de Janeiro concluiu que a deputada Flor de Lis mandou matar o marido. Hoje de manhã já foram presos 5 filhos e uma neta dela. Aline, você não imagina o quanto é complicado para um cara que foi repórter de polícia há muitos anos ouvir notícias da área policial. Porque invariavelmente a gente faz um juízo. No dia que aquele cidadão foi assassinado, Aline, à noite, quando eu vi o comportamento da mulher, que depois do assassinato foi fazer um culto e estava razoavelmente tranquila, eu disse, essa mulher está envolvida. E alguém que estava do meu lado disse, não, ela pode ser uma pessoa muito equilibrada. Então eu falei, não, aí tem. O tempo todo, e infelizmente digo isso, o tempo todo eu sabia que ia resultar nisso, o envolvimento dela e de alguns dos filhos. É lamentável. Mais ainda a gente ficar sabendo que ela tentara por 4 vezes matá-lo antes, inclusive botando veneno na comida. O mais triste é saber que tem filhos envolvidos. O mais triste é saber que ambos falam em nome de Deus, ou falavam a vida inteira em nome de Deus, tinha um ministério da Flor de Lis, e ambos brigaram, segundo as primeiras informações do Ministério Público do Rio de Janeiro, por conta de quê? Do dinheiro. Ô Júnior, o inquérito concluiu que o pastor Anderson foi morto por questões financeiras. Pois é, Aline, mais uma vez é o dinheiro, né? Que gira essas relações, né? O poder, o dinheiro, enfim, umas relações muito estranhas, né? Pra mim são tão distantes, uma coisa que parece de filme, de cinema. Você fala assim, meu Deus do céu, será que isso está acontecendo mesmo? Isso é vida real? Será que isso não é um filme, uma série que está passando? Porque, e essa história não é a primeira, né? Sempre, vez ou outra, a gente noticia uma história dessa, que envolve o poder, que envolve o dinheiro, que dá uma confusão, e aí é tentativa de assassinato para ficar com herança, por causa de briga familiar, enfim. É uma loucura, e o mundo, realmente, em alguns momentos, a gente olha para ele e fala, meu Deus do céu, até onde isso vai, né? Tem muita gente doente mesmo, assim, no mundo. Para fazer uma coisa dessa, matar o próprio marido por causa de dinheiro, por causa de poder, é uma loucura. Ô Eduardo, vamos terminar falando do frio? Brinca não, tá aqui doendo. Sábado foi pior, mas hoje mesmo eu tô aqui em cima. Eu vim aqui para fazer o conversa e tirei um paletó, fiquei só com a blusa e com a outra blusinha mais fina aqui. Mas tá ardendo no osso pra tu quanto é lá, dando uns calafrios danados. Mas tá bom, o céu tá bonito, o dia tá começando com um solzinho assim, digamos, tímido, e nós vamos ser felizes na segunda e na semana toda. Deus manda o frio, Deus manda o calor, Deus é pai, tá bom, viu, Aline? A gente gosta de frio, né, Júnior? Eu gosto bem do friozinho, né? Apesar que acordar 1h da manhã e ter que tomar banho não é muito bom, não. Hoje foi difícil, mas eu gosto do friozinho, gosto desse tempo. Acho que é bom pra gente alimentar bem, é bom pra gente descansar bem, enfim. O frio é um pouquinho diferente do calor. O calor não tem como você esconder, né? E o frio não, você pega uma coberta ali, enfim, fica quietinho dentro de casa, né? Pra quem tem uma casa, felizmente, né? E passa, né? Eu acho gostoso, eu acho um clima gostoso, eu acho um tempo gostoso, ainda mais eu que sou da roça, tô acostumado com essas geadas, em passar tempo, esse friozinho assim é bem gostoso, viu, Aline? Hoje no jornal a gente falou que deve continuar aí, né? Mais uns dias. Pois é, o Claudemir disse pra gente que pelo menos até quarta-feira esse frio deve continuar aqui em Belo Horizonte. Você ainda perguntou pra ele sobre a geada, né? Ele falou que ainda não tinha informação, mas possivelmente lá em Maria da Fé dando 2 graus, como deu hoje, 2,4 graus, com certeza alguma geada naqueles gramados, naquela serra lá, com certeza caiu. Aline. Oi, Eduardo. Eu liguei o rádio de madrugada, não sei que hora que eu liguei o rádio. E o Júnior tava reclamando do frio. O cara mandou um zap pra ele, lá do Reino Unido, lá da Inglaterra. Oi. Falando, aqui tá -6 e eu trabalho de moto. Eu sou motoqueiro. Eu falei, Jesus. Tem gente corajosa, Eduardo.
O sinal eletrônico vai marcar 9 horas. Vai marcar 9 horas. Vai marcar 9 horas.